Alô, pessoal. Tem uma turma que fica dizendo que eu sou o guru do governo Bolsonaro. Se eu fosse, certas coisas não estariam acontecendo. A primeira que não estaria acontecendo é esta viagem de meia dúzia de senadores e deputados do PSL à China para negociar com a China a instalação do sistema de reconhecimento facial nos aeroportos. A firma que trata disso, a Huawei, é altamente suspeita. O representante dela já foi preso na Polônia, no Canadá e nos Estados Unidos por atividades de espionagem. Ora, instalar esse sistema nos aeroportos brasileiros é entregar ao governo chinês as informações sobre todo mundo que mora no Brasil. Inclusive, especialmente, alguns refugiados chineses que estejam aí. A partir da hora que esse negócio for instalado, esses refugiados chineses podem se considerar mortos. Né? Escuta, gente, o que vocês sabem do sistema chinês? Vocês sabem o que é o Laogai? Vocês sabem o que é a rede de campos de concentração que tem na China? Vocês sabem o que é essa firma Huawei? Tá certo? Vocês estão fazendo uma loucura. Vocês estão entregando o Brasil à China. É o poder chinês. Você acha... Aqui tem um idiota que diz... A lei tal passada no governo Temer é adequada para a defesa dos brasileiros contra a violação dos seus dados. Você acha que uma leizinha brasileira vai controlar o sistema de informação chinês? Vocês são idiotas, meu Deus do céu. Vocês têm ideia da extensão da tecnologia chinesa de controle comportamental? Vocês não estudaram nada disso e nem querem estudar. Estão achando lindo porque foram convidados para ir para a China. Esse é um bando de caipira, hein? Neste vídeo falaremos sobre uma questão muitas vezes debatida aqui nos comentários. Aquilo que a China faz, copiando projetos militares de outras nações, é uma prática aceitável? Neste vídeo falaremos sobre uma descoberta que está espalhando pânico entre os militares nos Estados Unidos. De acordo com uma investigação, foram encontrados pequenos microchips chineses em computadores militares, capazes de abrir portas para ataques de hackers e para o roubo de informações sigilosas. Como todos aqui sabem muito bem, os produtos eletrônicos made in China existem em todos os lados. Mas mesmo que um equipamento eletrônico não tenha sido efetivamente montado na China, as chances de ter circuitos e componentes construídos por chineses é extremamente elevada. Em 2015, durante investigações internas nos seus data centers, engenheiros da Amazon e da Apple chegaram à mesma conclusão. Os seus servidores, mesmo aqueles não construídos na China, tinham microchips que se comportavam de forma estranha, com alguns desses microchips respondendo a certos comandos remotos através da abertura de portas no firewall. Ou seja, um hacker, conhecendo o código certo, é capaz de entrar em qualquer sistema por meio de uma porta específica, desde que o servidor tenha instalado esses tais microchips. São autênticos cavalos de Troia, com os engenheiros dessas empresas descobrindo que se tratavam de chips chineses. Chips que foram encontrados até mesmo em circuitos eletrônicos construídos por empresas norte-americanas. Essa descoberta da Amazon e da Apple levou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos a iniciar uma investigação própria, e o resultado foi o mesmo. Em muitos computadores militares foram encontrados pequenos microchips, alguns deles menores do que um pequeno grão de arroz, discretamente instalados em meio a milhares de outros componentes eletrônicos em placas de circuitos. Microchips que se comportavam de forma estranha quando recebiam certos comandos, resultando muitas vezes na abertura de brechas nos sistemas de segurança. Brechas que podiam ser facilmente exploradas por indivíduos mal intencionados, desde que soubessem exatamente onde procurar. Esses microchips foram encontrados em data centers no Departamento de Defesa e em servidores que controlam as operações de drones e também em placas de redes de navios da Marinha. Há indícios de que computadores da NASA e no Congresso dos Estados Unidos também estejam operando computadores com esses microchips, sem contar muitas empresas americanas, como foi o caso da Amazon e da Apple. A conclusão a que chegaram foi óbvia. O governo chinês, que exerce um grande controle sobre qualquer indústria operando naquele país, muito provavelmente criou programas secretos, cujo objetivo é instalar, de forma muito discreta, pequenos microchips nos mais variados circuitos eletrônicos, para permitir invasão por meio de hackers e o roubo de informações. Isso garante que mesmo que um militar não esteja operando um computador made in China,
as chances desse computador ter um ou mais circuitos eletrônicos com esse microchip são muito grandes. E o mesmo vale também para celulares, com o governo dos Estados Unidos já tendo proibido o uso de certas marcas chinesas em instalações governamentais de alta segurança. Nesse momento, as investigações ainda estão decorrendo e é impossível determinar quantos ataques foram realizados por meio dessa vulnerabilidade. Mas com certeza, muitos computadores foram invadidos e continuam sendo invadidos através desses microchips espiões da China. E por isso, ao longo dos anos 80, os chineses voltaram-se novamente para a cópia, através da compra de projetos militares e industriais, principalmente da União Soviética. Em 1991, o bloco soviético ruiu e a China, vendo as tremendas dificuldades financeiras que a Rússia estava passando no início dos anos 90, identificou nisso uma grande oportunidade para a realização de muitos negócios, adquirindo nessa época o Sukhoi Su-27 Flanker. Mas os chineses, violando o acordo de venda assinado com a Rússia, copiaram e adaptaram o Su-27, criando nos anos 90 o J-11, o que deu origem a duros protestos de Moscou. No final do século XX, praticamente todos os processos industriais chineses, tanto civis como militares, e praticamente todos os seus principais equipamentos militares, desde blindados, submarinos e aviões, eram cópias exatas ou quase exatas de projetos soviéticos. Mas nos anos 90, essa fonte quase inesgotável de projetos começou a secar, com a Rússia cada vez menos disposta a firmar parcerias com os chineses, depois do que tinha acontecido com o Su-27. E por isso a China voltou a focar-se numa área na qual sempre se destacou muito, a espionagem industrial. É muito raro hoje em dia não encontrarmos um país de primeiro mundo que não tenha alguma queixa séria contra a China relacionada com a espionagem e com o roubo de segredos militares e industriais. O maior alvo da China nessa área nas últimas décadas tem sido os Estados Unidos, um país onde trabalham vários milhares de engenheiros chineses, muitos deles atuando em setores militares muito sensíveis. Por exemplo, em 2011, um engenheiro chinês foi acusado de roubar mais de 250 mil documentos relacionados com o projeto do C-17 Globemaster. Os Estados Unidos já desconfiavam, e os documentos vazados pelo Wikileaks reforçam essa desconfiança de que a China espionou e roubou grandes quantidades de informações do F-22 e também do F-35. Tendo supostamente utilizado esse conhecimento em projetos próprios como o J-31, uma aeronave que guarda uma grande semelhança visual com o F-35. No início do século XXI, o setor dos drones militares praticamente não existia na China, mas em 2018 os chineses produzem uma ampla variedade de modelos nessa área, com os Estados Unidos alegando que muitas das tecnologias utilizadas pelos chineses para a produção dessas armas foram roubadas. Outros equipamentos que os chineses supostamente copiaram foram o míssil antitanque Javelin, o helicóptero UH-60 Black Hawk, que deu origem ao Z-10, e até o Humvee os chineses parecem ter copiado, mantendo as linhas quase idênticas ao original norte-americano. Portanto, respondendo diretamente à pergunta título do vídeo, copiar é feio? Não é feio, desde que sejam cópias licenciadas e baseadas em acordos mútuos, como que a China fez com a União Soviética entre os anos 50 e 60, antes de se afastarem. É até mesmo uma prática muito recomendável para países que queiram evoluir rapidamente numa determinada área, podendo atuar como um forte estímulo para o desenvolvimento de certos setores da indústria e até mesmo para a criação de centros avançados de pesquisa. Mas violar regras de acordos, como que a China fez com relação ao Su-27, e espionar e roubar projetos, como o que vem supostamente fazendo principalmente nos Estados Unidos, obviamente que não é uma prática legal, mas é uma prática que a China não parece muito inclinada em abandonar. Neste vídeo falaremos sobre o CH-7, um veículo aéreo não tripulado furtivo, recém-revelado pela China. Outros países como a Rússia, a Índia e a China investem também muito tempo e dinheiro nessa tecnologia, com os chineses claramente se destacando.
Há cerca de 2 décadas, a China iniciou o programa SH de veículos aéreos não tripulados, resultando numa família composta por mais de uma dezena de membros, com destaque para o CH-5, capaz de transportar uma carga de até 1 tonelada, um alcance de 10 mil quilômetros e uma autonomia de 60 horas. Em modo de ataque, pode transportar até 16 mísseis, com os chineses tendo anunciado que pretendem aumentar o seu alcance para os 20 mil quilômetros, aproximando a sua performance de outros drones conceituados como o MQ-9 Reaper dos Estados Unidos. E no início de 2018 começaram a surgir rumores e algumas fotos que indicavam que os chineses estavam trabalhando em algo maior na área dos drones. Rumores que se confirmaram agora em novembro, quando a China anunciou o CH-7, o último membro da família CH de veículos aéreos não tripulados. De acordo com as pouquíssimas informações divulgadas até agora pela China, trata-se de um drone furtivo de longo alcance destinado a missões de ataque e de coleta de informações. Conforme algumas fontes, o aparelho tem uma autonomia de 15 horas e uma velocidade que ronda os 700 km por hora, mas não há informações detalhadas sobre a sua assinatura de radar. Um dado muito importante, tendo em vista que a aeronave é classificada como furtiva. O drone será formalmente apresentado no show aéreo de Zhuhai, que começa hoje, dia 6 de novembro, na China, quando então deverão ser anunciados dados mais detalhados. Essa aeronave é muito semelhante ao X-47B da Marinha dos Estados Unidos, com outros membros da família CH apresentando designs muito semelhantes ao de drones norte-americanos, o que deixa no ar suspeitas de espionagem industrial. Assim que houver mais dados sobre o CH-7, atualizarei as informações aqui no canal. Neste vídeo falaremos sobre uma notícia que confirma uma antiga suspeita. Imagens de satélite parecem indicar que a China instalou mísseis antiaéreos e antinavios nas ilhas artificiais que está construindo no Mar do Sul da China. Durante muitos anos, os chineses alegaram que o objetivo daquelas ilhas era puramente econômico, com a função de auxiliar a navegação comercial na região. Mas o mundo sempre desconfiou dessas declarações, com algumas imagens de satélite mostrando construções com contornos que lembram estruturas militares. Mas a confirmação parece ter vindo no início de maio de 2018, quando um relatório do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos indicou que os chineses instalaram mísseis antiaéreos e antinavio na região. Se essa notícia realmente se confirmar, os chineses serão capazes de literalmente fechar todo o Mar do Sul da China, já que aquele país possui mísseis com alcance suficiente para atingir qualquer alvo de uma ponta a outra do mar. Numa situação de grave crise, aqueles mísseis podem mesmo impedir que navios vietnamitas e filipinos saiam dos portos, encurralando e ameaçando seriamente esses países. Além dos mísseis, desconfia-se também da presença de equipamentos eletrônicos capazes de confundir os radares e as comunicações de rádio. Como é óbvio, essas construções são muito criticadas por todos os países daquela região, inclusive pelos Estados Unidos, um país com grandes interesses no Pacífico, o que tem levado a grandes atritos, com os Estados Unidos navegando e sobrevoando a região, alegando sempre o seu direito legal de passagem por uma zona livre. O que obviamente irrita os chineses, que alegam que estão sendo invadidos, mesmo estando dentro da zona econômica exclusiva de outros países. Em março e abril de 2018, houve muita atividade naval naquela região, com os Estados Unidos enviando um porta-aviões e todo o seu Strike Group numa visita ao Vietnã. A primeira vez que um porta-aviões visitou aquele país desde o fim da guerra, nos anos 70. Para lá chegar, o porta-aviões norte-americano teve que cruzar o Mar do Sul da China, o que resultou em duros protestos dos chineses, que responderam logo em abril, enviando para aquele mar uma gigantesca frota naval no âmbito de exercícios envolvendo também a Força Aérea Chinesa. O objetivo da China é mais do que óbvio. Querem criar uma grande presença militar naquele mar para poder controlar a navegação pela região, garantindo também exclusividade no acesso aos recursos econômicos da área, como a pesca, o petróleo e o gás natural. A instalação desses mísseis, se realmente se confirmar, é mais um passo decisivo da China nesse sentido. O Mar do Sul da China corresponde a uma área gigantesca do Pacífico,
englobando regiões que vão desde a China até o Vietnã e a Malásia, passando por Taiwan e as Filipinas. No total, esse mar tem uma área de mais de 3.500.000 km². Só para terem uma ideia dessa dimensão, o mar Mediterrâneo tem 1 milhão de km² a menos. Como sabemos, a Ásia nesse momento é uma das regiões com o maior e mais frenético crescimento econômico do planeta, com países como a China, o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e Singapura produzindo e exportando de tudo, desde tablets e smartphones, carros e veículos pesados, aviões, navios gigantescos e uma infinidade de outros produtos. E tudo isso tem que ser exportado para o mundo. E adivinhem por onde grande parte desses produtos passam. Isso mesmo, quase 1/3 de todo o comércio marítimo mundial passa justamente pelo Mar do Sul da China. Também é uma das principais zonas pesqueiras do mundo, com 12% do peixe consumido no mundo vindo precisamente de lá. O petróleo e o gás natural também existem em abundância no leito marítimo da zona, com estimativas apontando para reservas da ordem dos 11 bilhões de barris de petróleo, o que corresponde a 1/3 de todas as reservas conhecidas e comprovadas de petróleo no Brasil. Por isso, devido à sua localização e à sua importância como via de trânsito comercial, e também à sua importância econômica para a pesca e para o petróleo e o gás natural, quem controlar o Mar do Sul da China terá um poder tremendo a nível mundial, capaz de afetar praticamente qualquer nação do planeta. É por isso que desde há alguns anos que a China vem demonstrando cada vez mais interesse por toda aquela vasta região. Oficialmente, a China reclamou para si própria basicamente tudo, ignorando solenemente o mar territorial dos países da região. Filipinas, Malásia, Indonésia, Vietnã foram todos ignorados, com os chineses defendendo que aquilo tudo pertence a eles e a mais ninguém. Isso levou a uma confrontação jurídica oficial entre as Filipinas e a China no Tribunal Internacional de Hague, que decidiu contra os chineses e a favor dos filipinos em julho de 2016. A decisão foi publicada e enviada oficialmente para a China, exigindo o fim das reclamações territoriais na costa filipina, mas os chineses pura e simplesmente ignoraram o parecer do Tribunal Internacional e continuam defendendo a sua soberania sobre toda aquela região. E foi com o objetivo de reforçar essas reivindicações que nos últimos anos os chineses começaram a construir algumas ilhas artificiais em pontos estratégicos. Essas ilhas foram todas construídas sobre pequenos atóis ou zonas de recifes, facilitando assim a deposição no local das incríveis quantidades de areia que serviram de fundação. Para o transporte dessa quantidade colossal de areia, os chineses construíram uma frota de navios de transporte que durante anos levaram para o local a areia extraída do continente. Essa areia foi então lançada sobre o leito oceânico, ligando as pequenas ilhas originais e criando uma área contígua totalmente plana e estável. E é sobre essa nova área onde os chineses estão construindo grandes edifícios e depósitos de combustível, portos, armazéns e pistas de pouso, fábricas de dessalinização e grandes estruturas que parecem ser depósitos de munições, e aquilo que mais preocupa a comunidade internacional: lançadores de mísseis. Se de fato essas suspeitas de militarização das ilhas se confirmarem, alguns especialistas acreditam que os chineses seriam capazes de estacionar na região mais de 300 aviões de combate e de vigilância, e os portos poderiam dar suporte a dezenas de navios militares e de apoio logístico. As ilhas se transformariam em grandes e poderosos porta-aviões, mas ao contrário dos porta-aviões como os da classe Nimitz dos Estados Unidos, que podem permanecer no mar por períodos médios de 120 dias, essas ilhas chinesas poderiam permanecer em operação por um tempo indeterminado, principalmente se forem equipadas com reatores nucleares. As reivindicações chinesas não são reconhecidas por nenhum outro país, o que inclui, é claro, os Estados Unidos,
que realizam voos frequentes sobre a região, provocando fortes discussões e atritos com os chineses. Se conseguirem, de fato, controlar todo o mar do sul da China, os chineses terão sob controle uma das regiões mais importantes do planeta, tanto a nível comercial e econômico, como também militar. Algo que com certeza não agradará os seus vizinhos e também os Estados Unidos.